Olá, meu nome é Tiago Joffre, eu sou um homem de meia idade, branco, de cabelos pretos, curtos, uso óculos e, no momento, visto uma camisa social azul. Eu queria, antes de mais nada, agradecer ao professor Maurício Gitter pela lembrança e pelo generoso convite para participar desse curso aberto de Teoria do Delito, né, uma introdução ao pensamento crítico de Juarez Tavares. Quero agradecer também ao próprio homenageado, inspirador de todos nós, o professor Juarez, a quem eu conheço já há uns 20 anos, pelo menos. Ele foi meu orientador nos cursos de mestrado e doutorado em Direito Penal, os dois feitos na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na UERJ, onde ele é professor titular, e que é a mesma universidade onde eu me formei na graduação, ainda no ano de 2000. Foi sob a orientação do professor Juarez que eu formei, não só me formei, mas como eu também formei o meu juízo crítico, especialmente acerca do funcionamento do sistema penal. E foi também dialogando diretamente com a sua obra que eu me posicionei, né, teoricamente, politicamente, no mestrado, primeiro no sentido da irracionalidade dos discursos hegemônicos de legitimação da pena, e no doutorado, no sentido da necessidade de ancorar a teoria do justo penal em categorias materiais que contribuam para a limitação do poder punitivo. Mais do que tudo, foi a partir do convívio próximo e amistoso com o professor Juarez, convívio esse que ele sempre cultivou, muito próximo com seus alunos e, no meu sentido, especialmente comigo. E devo a isso, acredito, a lembrança, né, do meu nome hoje pelo professor Maurício, que acreditou que eu podia contribuir de alguma maneira com a difusão do pensamento do professor Juarez, e por isso eu fico muito feliz e grato. O professor Juarez é ainda uma referência para mim no campo da atuação profissional, né, na atuação prática, porque assim como ele, eu me tornei membro do Ministério Público Brasileiro, atuando eu como promotor de justiça no estado do Rio de Janeiro. E ele, como todos sabem, alcançou o cargo de subprocurador-geral da República e contribuiu, né, nessa sua atuação de forma muito importante para a mudança da jurisprudência do STJ em vários dos temas relevantes para o direito penal e também para o direito processual penal brasileiro. Antes de passar propriamente ao tema da aula, eu queria fazer uma advertência. É que essa exposição aqui não se pretende, de forma alguma, ser exaustiva sobre as discussões dogmáticas em torno dos crimes culposos. Foi-me sugerida uma fala em torno de 20 minutos, e, nesse tempo, eu me proponho a apresentar o que me parece ser o cerne da contribuição original de Juarez Tavares para a compreensão do injusto dos crimes culposos como instrumento dogmático de limitação do poder punitivo do Estado. E o primeiro passo para compreender essa proposta original de Juarez Tavares é entender o modelo de injusto penal com que ele trabalha não só nos crimes culposos, mas em qualquer outra forma, também em qualquer outra forma de incriminação. E a distinção entre crime e incriminação, nesse ponto, é relevante. Porque, para o Juarez Tavares, os crimes não existem como dados ontológicos, senão como um processo político de exercício do poder punitivo, que deve ser contraposto por uma dogmática que se pretenda democrática, por meio de critérios de imputação que sirvam de limitação a esse poder. Tendo isso em vista, pode-se dizer que o justo penal, para ser considerado constitucional, ele precisa satisfazer dois critérios de imputação conjugados. Um critério de imputação objetiva, do tipo penal ao autor, e um critério de imputação subjetiva. Sem o critério de imputação subjetiva, a responsabilização penal descamba para uma responsabilidade objetiva, o que violaria o princípio da culpabilidade, portanto, violaria a própria Constituição da República.
sem o critério da imputação objetiva, a responsabilização penal descamba para uma responsabilidade baseada na pura desobediência ao comando imperativo contido na norma, o que reduziria o direito penal à pura expressão de um Estado autoritário, e não de um Estado democrático, ancorado na garantia dos direitos fundamentais da pessoa humana. Essa discussão sobre o conteúdo do injusto penal é tão antiga quanto os primeiros esforços de sistematização de toda a dogmática jurídica, ou especialmente da dogmática jurídico-penal. Desde Feuerbach, ou mesmo antes dele, os penalistas podem ser classificados em duas grandes correntes doutrinárias quanto ao conteúdo do injusto: a dos objetivistas, por um lado, e a dos subjetivistas, por outro. Para os objetivistas, o injusto penal é, em essência, a afetação grave da esfera de existência do outro, o que pode ser traduzido dogmaticamente na ideia de lesão ou de perigo de lesão ao bem jurídico. Para os subjetivistas, o injusto é, em essência, a violação da norma de conduta contida no tipo penal, seja ela fundada ou não na lesão ou no perigo de lesão a um bem jurídico. De modo geral, né, os objetivistas criticam os subjetivistas, dizendo que sua noção de injusto conduz a uma equiparação do crime a uma mera desobediência, o que esvaziaria o conteúdo crítico ou de garantia contra incriminações arbitrárias por parte do legislador. Por outro lado, os subjetivistas criticam os objetivistas, dizendo que sua noção de injusto conduz, no limite, à responsabilização penal objetiva, pois a ninguém é dado o poder de controlar os efeitos causais de suas ações, mas tão somente a realização ou a não realização da ação mandada ou proibida. Juarez Tavares se inscreve numa tradição que pode ser designada como dualista rigorosa acerca do conteúdo do injusto, segundo a qual todo injusto penal, para ser válido, precisa satisfazer sempre e necessariamente tanto um requisito objetivo, de afetação do bem jurídico, quanto um requisito subjetivo, de violação da norma contida no tipo penal. Esse duplo grau de violação exigido para a caracterização do injusto está expresso no binômio desvalor da ação e desvalor do resultado, que foi cunhado originalmente por Welzel e que relaciona o desvalor da ação à violação da norma de conduta e o desvalor do resultado à afetação do bem jurídico. Sendo Welzel um herdeiro da tradição subjetivista do injusto penal, para ele, os tipos penais poderiam ser conformados pela combinação do desvalor da ação com o desvalor do resultado, como ocorreria, em regra, nos crimes dolosos de resultado, ou somente pela exigência do desvalor da ação, como seria o caso dos crimes de mera conduta, dos crimes tentados e, surpreendentemente, também dos crimes culposos. E digo surpreendentemente porque, para Welzel, embora os crimes culposos estejam construídos pelo legislador na forma de crimes de resultado, que exigem a afetação danosa ou concretamente perigosa de um bem jurídico, a essência do injusto dos crimes culposos para ele residia na violação da regra de cuidado e, portanto, no desvalor da ação, e não na produção do resultado, que, no caso dos crimes culposos, não estaria nem coberta pela intencionalidade do agente. Nesse sentido, a exigência de ocorrência do resultado desvalorado nos crimes culposos funcionaria, para Welzel, mais como uma condição objetiva de punibilidade do que propriamente como uma exigência do tipo de injusto. Alguns seguidores mais radicais do finalismo ratificaram e expandiram essa compreensão, sugerindo que o modelo ideal de incriminação deveria ser o dos tipos penais baseados exclusivamente no desvalor da ação, chegando inclusive a sustentar a necessidade de punir os crimes tentados com a mesma pena prevista para as hipóteses de consumação. A corrente mais numerosa dentre os seguidores de Welzel, no entanto, inclusive no Brasil, adotou uma leitura mais moderada do finalismo, admitindo a concorrência do desvalor da ação e do desvalor do resultado na conformação do injusto, de acordo com a opção política do legislador no momento da edição do tipo penal. Assim, distanciando-se do posicionamento original de Welzel,
Luiz Reis Prado, por exemplo, defende que o injusto dos crimes culposos está formado, ao mesmo tempo, pelo desvalor da ação e pelo desvalor do resultado. Com o resgate da centralidade dos critérios de imputação no âmbito da dogmática jurídica, especialmente a partir da obra de Klaus Roxin, o binômio de valor da ação e de valor do resultado foi acomodado na análise da tipicidade junto aos critérios de imputação objetiva e subjetiva do resultado. Como regra, o desvalor da ação, ou seja, a violação da norma de comportamento, é objeto de verificação no momento da análise do vínculo subjetivo entre a ação e o resultado típico, ou seja, no dolo. No entanto, propostas mais contemporâneas têm inserido na análise da imputação objetiva do resultado também um conteúdo de desvalor da ação, no sentido de que não basta para a atribuição da responsabilidade penal a demonstração da vontade do sujeito contrária à norma de proibição, sendo necessária que se demonstre que a conduta praticada pelo agente era ao menos idônea para produzir o resultado proibido ou a afetação do bem jurídico. Se o sujeito quer a violação da norma, mas, para tanto, executa uma ação inidônea, então não há desvalor da ação na sua conduta, por mais dolosa que ela seja. E aí cabem aqueles exemplos, né, já clássicos da doutrina tradicional, do sujeito que espeta um boneco voodoo com o propósito de ferir mortalmente o seu inimigo, ou que coloca compressa de água quente na barriga de mulher grávida para fins de praticar um aborto. Ainda que, sob o aspecto subjetivo do dolo, a conduta dele seja típica, não há desvalor da ação na conduta realizada pela absoluta inidoneidade do meio ou do objeto sobre o qual recai a sua ação. A avaliação do valor da ação na análise da imputação objetiva é feita na forma de um juízo ex ante facto, acerca da potencialidade lesiva da conduta. Assim, os autores que admitem incriminações baseadas apenas no desvalor da ação acreditam não estar violando o princípio da lesividade, pois já nesse âmbito, num primeiro estágio da análise da imputação objetiva, é feita uma avaliação da lesividade da conduta, ainda que em perspectiva, na forma do que eles chamam uma prognose póstuma subjetiva, objetiva, melhor dizendo. Já a verificação do valor do resultado é feita num segundo momento da análise da imputação objetiva, adotando um ponto de vista não de um observador hipotético, numa prognose póstuma objetiva, mas do próprio agente, levando em conta os desdobramentos causais verificados no caso concreto, ou seja, ex post facto. Embora trabalhe com esses conceitos relacionados à teoria da imputação objetiva, Juarez Tavares não os toma, e ele sempre faz questão de sublinhar isso na sua obra, como critérios positivos de imputação, mas sim como critérios de exclusão da imputação penal nas hipóteses em que seja possível afirmar uma relação causal entre conduta e resultado proibido. Aliás, tratando-se de um injusto com alta carga normativa, cuja norma de proibição só é alcançável a partir de um processo de complementação que tome em conta a norma de cuidado, Tavares defende que a causalidade nos crimes culposos não é uma causalidade puramente física, mas também uma causalidade normativa, ou, como ele diz, funcional. Dessa forma, propõe a antecipação, já para o âmbito da análise do nexo de causalidade, qualquer verificação sobre os limites do cuidado exigido pela norma. Por exemplo, a conduta do sujeito que, em excesso de velocidade, atropela a pessoa que se lançara sobre o carro a partir de uma passarela não é funcionalmente sequer causal para o resultado da morte, porque a conduta realizada não está entre aquelas tipicamente abarcadas pelos fins perseguidos pela norma de cuidado. Afinal, a ninguém é exigido o cuidado de dirigir dentro dos limites de velocidade para efeito de evitar a morte de quem se joga do viaduto. Na doutrina em geral, essa exclusão da responsabilidade penal se daria no âmbito do primeiro momento de análise da imputação objetiva. Mas, tomando em conta as peculiaridades do tipo dos crimes culposos, Tavares antecipa o momento da análise para o próprio âmbito do nexo de causalidade.
Uma vez verificado o nexo de causalidade funcional entre ação e resultado, a responsabilidade penal poderá ser excluída ainda em função da aplicação de algum dos critérios de afastamento do desvalor da ação ou do desvalor do resultado, segundo a teoria da imputação objetiva. Para tanto, ganham especial relevância dois conceitos que são objeto de profunda e original crítica por parte de Juarez Tavares: o da previsibilidade e o da evitabilidade. A verificação do desvalor da ação, a partir de um juízo ex ante facto, está intimamente relacionada, no caso dos crimes culposos, a um juízo de previsibilidade do resultado proibido. Nesse sentido, haveria criação ou aumento do risco proibido para o bem jurídico quando o sujeito pratica uma conduta cujo desdobramento e resultado lesivo seria previsível a partir das circunstâncias concretas conhecidas no momento da realização da ação. Por exemplo, mesmo conduzindo um veículo dentro dos limites de velocidade estabelecidos pela via, é previsível para o condutor a possibilidade de atropelamento quando a rua em que ele trafega está sendo utilizada por um grupo de crianças como campo de futebol. Se ainda assim ele segue numa velocidade que não lhe permite evitar o atropelamento caso alguma criança corra atrás da bola, então sua conduta é ex ante facto desvalorada, na medida em que representa um aumento do risco proibido para o bem jurídico. Já o desvalor do resultado, verificado a partir de um juízo ex post facto, está mais relacionado a um outro critério que ganhou força na doutrina e jurisprudência alemãs a partir da virada funcionalista do direito penal, em especial, agora, do funcionalismo sistêmico de Jacobs. Entende Jacobs que o processo causal é dominado pelo sujeito não só porque ele tenha sido por ele querido, mas sim, principalmente, porque o resultado era por ele evitável. Dessa forma, para que o evento seja atribuído à responsabilidade do sujeito, não basta que fosse previsível para esse sujeito. É necessário que o evento fosse também evitável pelo sujeito. Assim, um agente pode incrementar o risco proibido para a ocorrência de um resultado, mas ainda assim não será possível atribuir a ele a responsabilidade por esse resultado se a sua ocorrência era, no caso concreto, inevitável. A ação pode até não ter observado as regras de cuidado, mas se a ocorrência do resultado proibido não se deve a esse incremento do risco, visto decorrente de um desenrolar causal inevitável, então o resultado não pode ser imputado ao agente como obra sua. E aqui mais um exemplo do próprio Juarez Tavares. Um médico, diante de um quadro clínico muito grave, deve conter uma hemorragia no cérebro do paciente. Caso não efetue a operação, o paciente morrerá. A operação, porém, só pode ser realizada sob violação do risco permitido, ou seja, mediante técnicas não usuais. A operação é feita, mas o paciente morre. Embora tivesse o médico violado a norma de cuidado, a morte era inevitável, porque, segundo uma análise ex post facto, ela ocorreria mesmo que as técnicas usuais tivessem sido observadas. Não se tratando de conduta dolosa, não há, a princípio, juízo de imputação subjetiva nos crimes culposos. Neste caso, o sujeito não quer a realização do tipo, mas o realiza na medida em que viola o dever de cuidado, dando causa a um resultado proibido evitável. Mas a imputação do resultado ao sujeito, como obra sua, não pode decorrer de uma simples relação causal entre a conduta descuidada e o resultado lesivo, sob pena de admitir-se a responsabilidade penal objetiva. É a partir dessa constatação que Juarez Tavares desenvolve aquilo que eu considero a principal contribuição sua para a dogmática dos crimes culposos. E aqui eu já vou me encaminhando para o final da nossa aula. Em que pese os influxos criminalizantes tenham se expandido para conferir tratamento penal, também as condutas descuidadas num contexto político de consolidação da sociedade industrial, Juarez Tavares resgata uma corrente minoritária da doutrina alemã, invocando autores da envergadura de Arthur Kaufmann, defende que somente condutas praticadas de forma consciente podem satisfazer o princípio da culpabilidade. Assim,
Se a violação do dever de cuidado é um aspecto da própria conduta típica nos crimes culposos, então só se pode dizer que o sujeito realizou a conduta incriminada quando ele fez, sabendo que, ao assim agir, extrapolava os limites do risco permitido e que a causação do resultado era algo previsível, não apenas a partir de um juízo hipotético, mas também para o próprio autor da conduta, ainda que ele confiasse levianamente na não ocorrência do resultado naquele caso concreto. Enquanto prevaleceu o modelo causal naturalista de delito, essa questão podia ser resolvida de forma mais trivial no âmbito da culpabilidade, pois o conhecimento da licitude era um conhecimento atual do agente, assim como o dolo. Na medida em que a culpabilidade foi se normatizando, até completa transferência por Welser dos elementos subjetivos para o injusto, o discurso de legitimação da incriminação a título de culpa inconsciente ganhou força, a ponto de se tornar praticamente unânime na dogmática jurídico-penal, não só na Alemanha como no Brasil, mas em praticamente todo o mundo ocidental. Nada obstante isso, se é possível errar acerca do caráter ilícito da conduta praticada, e se o critério de exclusão da culpabilidade é aplicável a qualquer injusto penal, seja ele doloso ou culposo, então é necessário que o sujeito tenha agido ao menos com consciência acerca dos aspectos normativos que orientaram ou deixaram de orientar a sua ação. Do contrário, o juízo de culpabilidade assumiria um conteúdo puramente instrumental por parte daquele que julga a conduta do sujeito, pois em termos de juízo crítico ou autocrítico acerca da própria conduta praticada, o autor em nada poderia contribuir para o processo de responsabilização penal, na medida em que sequer saiba que, ao agir daquela forma, violava as regras de cuidado que dele se esperava. Na prática, ele só teria dormido ao volante, esquecido o filho dentro do carro, ou se distraído em seus próprios pensamentos ao operar a máquina industrial. Ele pode até se lamentar, ex post factum, pelo resultado ocorrido, mas não tinha como orientar seu comportamento em conformidade com a norma no momento da ação, quando nem mesmo chegou a pensar em qualquer norma que pudesse servir de orientação para sua conduta. Assim, ao demonstrar que na culpa inconsciente a responsabilidade é meramente objetiva, porque desvinculada de uma base volitiva ou pelo menos cognitiva, Juarez Tavares propõe sua eliminação do direito penal, por violação ao princípio da culpabilidade. Para ele, em conclusão, só os crimes praticados com culpa consciente poderiam atender aos critérios de imputação penal exigíveis em um Estado que se queira de direito e democrático. Com isso, encerro essa breve leitura do que, para mim, mereceria principal destaque na obra do professor Juarez Tavares acerca dos crimes culposos. Me despeço de vocês agradecendo mais uma vez ao professor Juarez Tavares e ao professor Maurício Dieter pela oportunidade de participar dessa homenagem. Querido professor Juarez, uma alegria gravar esse vídeo para te homenagear e celebrar seu aniversário e sua carreira. E o Dieter pediu então pra gente contar como que você impactou as nossas vidas. Você impactou tantas vidas, né? A minha foi principalmente por duas obras suas, né? No começo lá, Teoria do Injusto, obviamente, onde abriu-se o mundo do bem jurídico para mim, naquela época. E claro, esse livro depois se desenvolveu e tomou mais corpo. E principalmente o Omissão, né? E eu lembro de ter lido o Omissão Verdinho, que tá na minha biblioteca, obviamente, que eu acho um livro marcante, e que todos os elementos que depois eu fui descobrir ou retomar, né? A gente às vezes só percebe a importância de um conceito, de uma estrutura, no momento posterior, numa releitura, no outro momento da vida. E esse livro é uma grande companhia para mim, todas as versões dele, mas eu tenho uma particular estima pelo Verdinho, que é a primeira edição, que é um livro marcante, um livro que estão ali todas as grandes ideias, as ideias fundamentais, o instrumental essencial para lidar com uma missão de uma forma muito clara,
de uma forma muito pé no chão, bem pragmática, assim, do jeito que eu gosto e admiro. Então, você me impactou por isso e também pela sua presença sempre, né, circulando entre nós, nos incentivando, todas as pessoas que passaram ao seu redor. Então, é uma alegria poder estar aqui para te homenagear e dizer que você segue e se multiplica aí em todos nós pela sua intervenção nas nossas vidas, seja pessoalmente, seja, né, fisicamente, seja remotamente, por meio das suas obras. Então, felicidades e feliz aniversário.